trata do novo Atlas do IBGE. O que mais chamou a atenção nos debates que surgiram aí foi a posição do Brasil no mapa, né? O Brasil ficou no centro. Como eu estou trazendo isso aqui, eu tenho que deixar bem claro que eu discordo das críticas feitas, sobretudo por liberais, inclusive pessoas de esquerda, né? Várias dessas críticas trazem que isso seria uma inutilidade, que o Brasil teria questões mais importantes para se preocupar com. Queria saber como que você percebe isso. É relevante para o Brasil estar no centro do mapa? Isso foi realmente um dos motivos mais, digamos assim, elencados pelos ataques, pelas pessoas que atacaram o novo mapa, dizendo que era inútil a posição do Brasil no centro, não tinha nenhuma finalidade nem utilidade. E uma das coisas que eu mais contestei no primeiro vídeo, né, do canal do Vermelho à Esquerda, foi justamente esse ponto da inutilidade do mapa, porque isso é falso. As pessoas que falam isso, elas não entendem muito bem de cartografia. Como eu já falei no vídeo do Vermelho à Esquerda, um mapa ele tem ele tem possíveis finalidades. Todo mapa tem algum tipo de finalidade. Se a finalidade for, por exemplo, fazer uma comparação de fuso horários, talvez realmente seja mais interessante o mapa convencional, o dito mapa correto, que é o mapa que coloca a França no meio da representação cartográfica. Por conta do meridiano de Greenwich, a gente consegue fazer ali comparações de fuso horário de uma forma, digamos assim, mais intuitiva. Mas, para determinadas outras finalidades, esse mapa dito convencional, ele não nos serve. Como, por exemplo, eu cheguei a fazer comparações de representações cartográficas dos Estados Unidos, de mapas que veem as rotas aéreas dos Estados Unidos, sobretudo rotas aéreas sem pausas, para qualquer lugar do mundo. E quando a gente está falando de rotas aéreas que vão para locais que são praticamente do outro lado do globo, um mapa que o seu país está no centro da representação cartográfica, ele tem mais utilidade, porque, como vocês podem ver aí pelo mapa, se a gente quer medir, por exemplo, um exercício escolar, vamos supor, ou no exercício de uma aula de cartografia básica no curso de geografia numa universidade, se a gente quer fazer esse tipo de exercício com o aluno e medir a distância em um voo sem pausa do Brasil para a Austrália, por exemplo, ela é muito mais prática de ser feita nesse mapa, nesse novo Atlas do IBGE, porque é simplesmente você colocar uma régua do Brasil e colocar para a Austrália, indo aí em direção a oeste do mapa. Aí você pode ir na outra ponta da Austrália e ver se é mais curta a distância em direção a leste. E você consegue auferir isso porque o Brasil está no centro do mapa. Então você consegue saber se determinadas distâncias que estão praticamente do outro lado do globo, sobretudo aí para a Oceania, para o leste asiático, etc., se é melhor você viajar pelo leste ou pelo oeste. Agora, na representação convencional, se você vai fazer uma medida, por exemplo, para viajar para o Japão ou para a Austrália, você tem um recorte, você mede até o canto da representação, aí você tem que parar ali e ir para o outro lado do mapa para continuar a medida. Então, não é intuitivo você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de exercício no mapa convencional. Então, qual mapa está mais correto, qual mapa está mais errado? Em cartografia isso não existe, desde que esteja representado critérios técnicos de formulação de legenda do mapa, critérios técnicos em termos de escala, etc. Todo mapa pode estar correto, desde que ele cumpra determinada finalidade. Para essa finalidade, essas finalidades que eu expliquei, o novo Atlas do IBGE é muito mais útil do que o mapa convencional. Então, cai por terra o argumento das pessoas que dizem que de uma inutilidade, o governo brasileiro está tomando uma medida que não tem nenhum sentido prático, ou até para quem diz que isso é meramente uma questão ufanista. Essas pessoas, elas não, mais uma vez, elas não entendem nada de cartografia, elas não entendem nada de utilidade de mapas.
Perfeito, Bruno. No mesmo assunto ainda, outras questões também chamaram atenção, embora menos, nesse novo Atlas, e geraram menos discussões, mas chamaram atenção. E é o exemplo das Malvinas, da Palestina e outros, né? Como você percebe essa questão internacional no mapa? O mapa, como um documento oficial, né? O mapa ele não é só uma imagem, né? Ele também é um documento. Mas ele é um documento aparentemente pequeno, ele é apenas uma imagem, mas ele sintetiza muitas posições do Estado brasileiro. Então, para um documento oficial, ele é muito útil. Por exemplo, eu não sei se vocês conseguem colocar na tela, as posições internacionais em questões de as posições oficiais diplomáticas do Estado brasileiro, elas estão impressas no mapa, como, por exemplo, na questão das Malvinas e na questão do Estado palestino. A forma como o próprio Estado palestino está sendo colocado aí. A posição do Estado brasileiro, oficialmente, como a gente sabe, é a posição de 2 estados, né? O reconhecimento, que é uma posição já de décadas atrás, que foi tirada na ONU. Então, essa posição, ela é impressa no mapa, ela deixa claro a posição do Estado brasileiro em relação ao conflito Israel-Palestino. E por meio desse documento, além dessa posição palestina, a gente também tem a posição do Estado da questão das Malvinas. Se vocês puderem mudar aí. As Malvinas, por exemplo, que é um assunto, é uma polêmica internacional. Os ingleses ocupam a ilha e dizem que elas são chamadas de Ilhas Falkland. A Argentina, todavia, reivindica as ilhas. A tendência da posição da diplomacia brasileira, sobretudo para territórios perto do território nacional, territórios aqui da América do Sul, a gente sempre tem uma preferência, a gente tem uma inclinação a se posicionar regionalmente. Então, seguindo essa tendência, a gente reconhece as Malvinas como pertencente ao território argentino, e isso está impresso no mapa, tanto que ela não está nomeada como Ilhas Falkland, e ainda ela está nomeada como Ilhas Malvinas, e ainda está entre parênteses a sigla a abreviação do nome da Argentina. Então, isso deixa claro a posição do Brasil sobre a celeuma das Malvinas. Inclusive, ela nem coloca, por exemplo, Ilhas Falkland / Malvinas. Ela coloca unicamente o nome do território, o nome das ilhas, que é dado pela Argentina. Então, isso sintetiza a posição internacional do Brasil em vários assuntos diplomáticos. E não termina aí, óbvio. Se a gente for garimpar o mapa, tem várias posições oficiais do Estado brasileiro que vão estar impressas nesse novo Atlas. A exemplo de Taiwan, a própria questão, o fato, por exemplo, do conflito ucraniano ainda não ter terminado, faz com que parte do território que atualmente, primeiro que foi anexado desde o início do conflito, né, da Crimeia, e agora o Donbass, que o pessoal também fez uma votação, houve um plebiscito, e eles se reivindicaram como pertencente também, agora no estouro mais agressivo do conflito e da invasão da Rússia diretamente. O Donbass também se colocou como território russo. Isso não está colocado no mapa, inclusive porque o conflito ainda não cessou, e a posição oficial do Estado brasileiro é de condenar, inicialmente, né, a operação russa, é uma posição também de buscar a paz. Então, todas essas posições internacionais que a gente for garimpar pelos continentes, mundo afora, elas vão estar colocadas nesse mapa. Então, apesar de ser um documento único, um documento pequeno, mas ele é um documento que ele sintetiza todas essas posições internacionais.